galera, professor Paulo Renato com mais esse tópico de aula aí para você. Hoje nós vamos falar de movimento uniformemente variado, tá? Bom, e antes de falar dele, vamos lembrar rapidamente do que a gente estudou antes. Nós falamos de movimento uniforme. Lembra? Movimento quer dizer exatamente mudança de posição, deslocamento. Só que esse seu deslocamento ele era uniforme, de uma forma. E o que garantia esse cara ter um deslocamento de uma única forma? Era a característica mais importante daquele movimento. A velocidade era constante. No entanto, aqui o seu móvel vai variar, aqui o seu movimento vai variar, embora que ele varie de forma uniforme. Mas o que vai garantir aqui a variação desse movimento? Cara, você intuitivamente já sabe, né? O que eu faço para poder ter um movimento variado? Ora, eu tenho que mudar a minha velocidade. E qual é a grandeza que é responsável pela mudança da velocidade? Cara, você sabe também. Com certeza, em algum momento, dentro de algum carro em movimento, você com pressa virou para o motorista e falou assim: por favor, acelera. Ou seja, o que você estava querendo dizer? Por favor, aumenta a velocidade. Quer dizer, então você já sabe que quem aumenta a velocidade, quem faz a velocidade mudar, é exatamente a aceleração. E é exatamente isso que a gente vai falar hoje. Repare, eu desenhei aqui uma partícula em movimento, tá? Eu vou dizer para você que a velocidade inicial, chutei um valor aqui, ó, é de 10 metros por segundo, ou são de 10 metros por segundo, tá? Aí eu estou dizendo que isso aqui acontece nesse tempo inicial, nesse tempo zero, que eu vou chamar de 0 segundos, tá? E aí eu peguei um segundo depois, olha aqui, ó, eu estou dizendo aqui que no tempo 1 agora você tem um segundo depois. Reparem que aqui você vai ter um deslocamento ΔS1. Aqui, ó, ΔS1, tá? Um segundo depois, a sua velocidade agora já não pode mais estar com 10 metros por segundo. Por quê? Porque esse movimento é uniformemente variado. Então, essa velocidade ela vai mudar. Mas vai mudar como? Ora, quem vai dar as cartas aí é a aceleração, tá? Porque a aceleração é a grandeza responsável por variar a sua velocidade. E é assim que a gente calcula. Olha aqui, ó, a aceleração nada mais é do que a variação da velocidade. Olha lá. É ela que é responsável por essa variação. Então, a aceleração, ela varia a velocidade em função do tempo, tá? Ou seja, assim eu calculo a minha aceleração, tá? A aceleração, ela já descreve exatamente o que ela faz. Ela varia a velocidade com o passar do tempo. Então eu vou dizer para você que um segundo depois, a minha velocidade, que eu vou chamar agora de V1, tenha um valor de, por exemplo, 13 metros por segundo, tá? Bom, então se eu estou falando que depois de um segundo a minha velocidade, que era 10, agora é 13, o que eu estou dizendo para você? Pensa bem aí. Ou então, me diz o seguinte, quando passar mais um segundo, quando o meu tempo 2 tiver passado agora 2 segundos, qual vai ser a minha nova velocidade? Qual vai ser o meu V2 aqui? Ora, meu V2, seguindo pelo raciocínio, eu acho que vai ser 16 metros por segundo. Então, ao passar mais um segundo, quando o meu tempo aqui agora vale 3 segundos, qual vai ser a minha velocidade aqui? Ora, a minha velocidade aqui, um segundo depois, o meu V3, vai ser exatamente 19 metros por segundo. Beleza, tranquilo. Mas o que está acontecendo aqui? Ora, a minha velocidade ela varia 3 metros por segundo cada segundo que passa. E quem é que é responsável em variar a velocidade? A aceleração. O que está acontecendo aqui, turma, é que a sua aceleração nesse exemplo é exatamente igual a 3 metros por segundo ao quadrado. 3 metros por segundo ao quadrado? Exato, já falo disso com você. Aguenta só um pouquinho. Aqui, ó, reparem que o deslocamento aqui do movimento uniformemente variado, agora já não tem mais aquele desenho que tinha lá do movimento uniforme. Reparem que o seu deslocamento, para cada segundo, ele aumenta. E por que ele aumenta? Porque a velocidade está aumentando, tá? Então, tá aqui, ó. Assim se descreve o seu movimento uniformemente variado. No entanto, é importante que você saiba a unidade de aceleração. A unidade de aceleração nada mais é do que, cara, ΔV. ΔV é a variação de velocidade. A unidade de velocidade é metro por segundo, né? E ΔT, segundo. Então, se eu fosse resolver isso aqui,
eu ia repetir o de cima e multiplicar pelo inverso de baixo. Isso aqui ia ficar igual a metros por segundo ao quadrado. Assim que fica a unidade da sua aceleração. E o que quer dizer a sua unidade da aceleração ser metros por segundo ao quadrado? Cara, metros por segundo ao quadrado nada mais é do que isso aqui, ó. É metro por segundo, cara. É o que a sua aceleração faz, cara. Ela muda a sua velocidade por segundo. Ela aqui nesse exemplo, ela está aumentando 3 metros por segundo. Por isso, metros por segundo ao quadrado. Beleza? Essa é a ideia da aceleração. A aceleração é a grandeza responsável em variar essa velocidade, seja para positivo, seja para negativo. Galera, então olha aqui, reparem que a velocidade ela está sempre aumentando aqui do mesmo valor, né? Nesse exemplo eu usei a aceleração como sendo 3 metros por segundo ao quadrado. Então a sua velocidade ela vai aumentar sempre de 3 em 3. Ora, mas se ela vai aumentar sempre de 3 em 3, eu vou sempre saber qual é a velocidade que eu vou estar futuramente. Percebe? Se o cara falar assim, qual é a próxima velocidade então aqui no próximo segundo? Ora, no próximo segundo igual a 4 seria 22. E no outro segundo? Ora, no quinto segundo seria 25. E no outro segundo? Ora, seria 28. E no outro segundo? E assim sucessivamente. Ou seja, é só você ir adicionando de 3 em 3 que você vai chegar no valor da sua velocidade. No entanto, às vezes a questão te pede a velocidade para um instante daqui a 30 segundos. Aí tu vai ficar fazendo de 30 vezes 3, mais 3, mais 3, mais 3. Você vai fazer isso? Cara, não. Isso vai te dar trabalho demais. Para que eu não precise ficar fazendo isso, é que eu desenvolvo a função horária da velocidade. Olha aqui, a gente já viu, né? Nós já vimos aqui que a aceleração é dado como ΔV sobre ΔT. Você já sabe, né? Que o delta significa a variação e a variação nada mais é do que o valor final menos o valor inicial. Assim também para o tempo. Você tem o tempo final menos o tempo inicial. Bom, ok. O tempo inicial, a gente sabe que é o instante em que a gente começa a marcar. Então, ele vale 0. E aí eu fico com essa condição aqui. Ó. A minha aceleração vai ser igual a V menos V0 sobre o tempo. Ok, mas como eu quero saber qual vai ser a minha velocidade lá na frente, daqui a um determinado intervalo de tempo, eu vou isolar a minha velocidade. Então, esse tempo, eu passo para cá e ele vem multiplicando. E eu fico assim, ó, a aceleração vezes o tempo é igual a V menos o V0. Tá aqui. Ainda não finalizei. Para finalizar, eu preciso passar o V0 para o outro lado e ele vem positivo. E aí, reorganizando, eu fico que a velocidade vai ser calculada como o V0 mais a aceleração vezes o tempo, tá? É aquela velha equação que o pessoal brinca, né? Vi vovó atacar tarado. Ou vovô e vovó ainda tentam, né? Essa equação aqui, ó, é a função horária da velocidade, tá? É ela que vai te dar qual vai ser a sua velocidade daqui a tanto tempo. Em forma de exemplo, eu vou colocar esse movimento aqui dentro dessa equação. Ó, eu fico com V é igual a velocidade inicial. Quem é a velocidade inicial lá? Ora, a velocidade inicial lá, 10. Beleza, 10, ok. E aqui, ó, mais a aceleração. Só que a aceleração nesse exemplo que eu dei, 3. Tá aqui, ó, 3 vezes o tempo. Tá aqui. Essa é a função horária da velocidade para esse movimento aqui, tá? Então, dentro desse movimento, a função horária seria essa daqui. Repare, agora, nesse instante, eu sei, ou eu posso calcular qual é o valor da minha velocidade para qualquer tempo que ele me pedir. Se ele me pedir 20 segundos, eu jogo aqui, ó, 20 segundos nesse tempo que eu acho a minha velocidade. Eu quero daqui a 50 segundos. Eu pego 50 segundos e boto aqui nesse tempo, multiplico, depois eu somo com 10 e acho a velocidade que eu vou estar daqui a 20 segundos, daqui a 50 segundos, daqui o tempo que ele pedir. Percebeu? Então, aqui eu tenho a minha velocidade em função do tempo, a minha função horária da velocidade. Beleza? Tranquilo? Mas espera aí, professor, você está falando de função? Sim, estou falando de função. Mas, professor, quando a gente fala de função, não tem um gráfico? Tem. Tem o gráfico da função horária. E é exatamente esse o assunto do nosso próximo tópico. Te espero lá.